Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Vou transmitir agora a liturgia das celebrações de 8 de janeiro de 2022, sábado, tempo do Natal, depois da Epifania. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o prefácio da Epifania ou do Natal e o ofício do dia. Antífona da entrada. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para que nos tornássemos filhos adotivos. Gálatas capítulo 4, versículo também 4. É de onde foi tirado esse trecho. Carta de São Paulo. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho nos fizestes nova criatura para vós. Dai-nos pela vossa graça participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 14 ao 21. Caríssimos, esta é a confiança que temos no Filho de Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze e Deus lhe dará a vida. Isto, se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida é eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 149, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º, o 5º, 6º A e o 9º B, refrão 4º A. O Senhor ama seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama o seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama o seu povo de verdade. Repitamos: o Senhor ama seu povo de verdade. Aclamação ao Santo Evangelho com o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Aleluia, 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 aleluia. O povo sentado nas trevas, grande luz enxergou. Aos que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Aleluia, aleluia, aleluia,
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Que ele cresça e eu diminua. João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Admirável a postura de João Batista, logo ele, o maior entre os nascidos de mulher, conforme Mateus 11, versículo 11, cheio do Espírito Santo desde a vida pré-natal, conforme Lucas, capítulo 1, versículos 41 e 44. João assume uma atitude de apagamento diante de Jesus, o Filho do Pai. Esta frase do precursor, importa que ele cresça e eu diminua, é exatamente o dístico escolhido por Matthias Grunewald para sua estranha crucifixão. O painel onde João Batista, em intencional anacronismo, é postado de pé ao lado da cruz, livro aberto em punho, com o enorme indicador apontando para o Cordeiro, a vítima de Deus, que tira o pecado do mundo. Creio que se trata de uma lição de grande atualidade para todos nós. Nestes tempos em que pretensos evangelizadores ocupam o lugar central do palco, sob luzes e spots, reduzindo a pessoa de Jesus a mero pretexto para capturar recursos e faturar audiência, João nos ensina a ficar na sombra, a abrir caminho para o Senhor, nivelar suas veredas e seguir. E a seguir, perder a cabeça, literalmente, e sair de cena. A lição vale para nós, católicos, alertando párocos e agentes de pastoral para a necessidade de sair da frente de Jesus e deixar que o povo tenha livre acesso ao Salvador sem ficar preso e dependente de mediações humanas. Evangelização e show estão em polos opostos, garante-nos o humilde batizador. O evangelizador autêntico está preparado para o fracasso, disposto à exclusão, pronto ao sacrifício, quando todas as potências do mundo se erguem para abafar a sua voz e cada vez com mais frequência sufocar-lhe a vida. Se chegar a este ponto, terá a confirmação de que foi fiel à sua missão. Daí o risco da visão triunfalista. Somos mais que vencedores, que cairá por terra com as primeiras dificuldades. Nosso Salvador só é vitorioso depois da morte. O evangelizador que não passa pela morte pessoal ainda não cumpriu sua tarefa no mundo. Na primeira metade do século XX, 2 missionários italianos, padres de Betarrã, tomaram um navio para o Oriente. Após longa e insegura viagem, chegaram à China. Seguiu-se uma penosa jornada por ferrovia. A seguir, em lombo de burro,
um escarpado roteiro pelas montanhas em direção à província de Yunnan. Com o atraso da viagem, começou a estação das chuvas e os rios subiram. Mesmo assim, os 2 missionários tentaram atravessar a correnteza e morreram afogados. Foi assim que cumpriram sua missão, dando a vida por Cristo. Um deles era irmão de meu ex-professor, padre André Antonini. Diz Antônio Carlos Santini. Pois é, olha só, que coisa, hein? Orai sem cessar, irmãos e irmãs, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Salmo 115, versículo 1. Vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, podem utilizar à vontade acessando meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 8 de janeiro, São Severino. Severino viveu em pleno século V, quando o Ocidente era acometido por uma sequência de invasões dos povos bárbaros. Sua vida é muito importante, pois foi neste ambiente de conflitos que Severino soube espalhar as sementes do Evangelho de Jesus. Severino nasceu no ano 410 na cidade de Roma e pertencia a uma família nobre e rica. Era um homem de fino trato que falava o latim com perfeição, profundamente humilde, pobre e caridoso. Em 454 encontramos Severino às margens do rio Danúbio, fronteira com o então mundo pagão, acolhendo a população ameaçada pela destruição bárbara. Ao mesmo tempo, o jovem cristão fazia penitência e tentava atrair os pagãos para a vida cristã. Esse seu ministério apostólico itinerante frutificou em várias cidades com a fundação de inúmeros mosteiros. Segundo a tradição, Severino era dotado do dom das profecias e conseguia avisar populações inteiras sobre ataques bárbaros. Com isso, evitava muitas mortes, pois as pessoas podiam refugiar-se em outros locais. Morreu no dia 8 de janeiro de 482, pronunciando a última frase do Salmo 150. Todo ser que tem vida a deve ao Senhor. Reflexão. São Severino era um homem perspicaz e de inteligência aguçada. Sua fé, sua caridade, simplicidade, entre outras virtudes, penetraram profundamente no coração do povo, sendo estimado e respeitado por todos. O cristão deve proclamar sua fé pelo testemunho de vida e nunca pela força. Oração, rezemos. Ó Deus, nosso Pai, nós te pedimos que, mediante teu Espírito Santo, nos concedeis o dom do discernimento para percebermos os sinais de teu amor e de tua ação na história humana, e que, a exemplo de São Severino, sejamos capazes de exercer a solidariedade para com todos os homens, sem levar em consideração raça, cultura e religião. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Severino, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Peça e ele proverá, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa, somos todos irmãos, somos todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor, vem, Senhor. Um dia Jesus vai voltar e será o fim da história, a parousia, o julgamento, o juízo final. Muitos vão para o céu, muitos vão para o inferno. Os que forem para o céu vão viver como anjos, para sempre, para todo sempre. O gozo eterno, a felicidade em plenitude. Para ter acesso ao céu, no julgamento de Jesus, peça perdão de seus pecados, seja humilde, arrependa-se, confesse. Perdão, Senhor, pelos meus pecados cometidos por
omissão, atos, palavras. Perdão, Senhor, pelos meus pecados do pensamento. Perdão pelos meus pecados a cada átimo de segundo. Shalom, a paz.